Olá pessoal do canal, estou aqui agora nesse momento, nesse lugar maravilhoso que é no monte. Esse monte é um pouco próximo da minha casa, é um lugar onde eu gosto muito de falar com Deus. Esse monte ele é lindo, ele é pequeno, né? Porém ele é lindo. A gente dá para ver a cidade lá embaixo. Eu estou aqui com a minha filhinha nesse momento para gravar um vídeo para vocês. E eu creio que esse vídeo vai edificar muito a vida de vocês. Eu não sei como é que vai estar saindo o áudio, porque aqui venta muito. Lá embaixo também os carros passam e é um barulho. Mas nós vamos ver, né, a decorrer do vídeo. Eu quero trazer aqui uma experiência para edificar a sua vida. Quero falar aqui o que Deus ele fez na minha vida através da oração, através do jejum. Eu confesso para vocês que eu nunca fui uma mulher muito de oração, porque as distrações acabavam tirando muito a minha atenção. Eu tinha um desejo no meu coração de orar, eu tinha um desejo no meu coração de buscar a presença de Deus, mas as distrações dos afazeres da casa, as distrações das redes sociais, acabava roubando ali todo o meu tempo. E aí, quando eu vinha dar conta, já tinha anoitecido, e aí à noite também tinha que dar atenção ao filho, ao marido, daqui a pouco eu já tinha adormecido, e a vida ia passando, e eu não tinha um relacionamento com Deus, não tinha criado ali um laço, né, uma aliança, uma busca. Então, aconteceu algo na minha vida que eu achei que isso era o fim, né? Eu achei que isso tinha vindo ali para acabar comigo, para me matar. Mas tem um ditado que ele diz assim, que aquilo que não nos mata, nos fortalece. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui muito ferida, machucada, né? Uma situação que me deixou muito triste. Não vou estar aqui, né, explicando qual foi a situação, mas Deus ele sabe todas as coisas. Então, essa situação, ela me levou a ter um momento de oração com Deus, um momento de busca pelo Espírito Santo. E aí aquela vontade começou a nascer, né, dentro de mim, uma vontade de orar, uma vontade de estar com Deus, uma vontade de conversar, uma vontade de desabafar, porque nós sabemos que muitas das vezes nós queremos desabafar, queremos botar para fora, mas às vezes nós falamos com pessoas erradas, achando que a nossa melhor amiga vai nos ajudar, que os nossos vizinhos vai nos ajudar, nossa família, nossos parentes, e muitas das vezes só fazem piorar, porque a gente desabafa confiando e de repente a gente é frustrado, né? Mas eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa, eu fui desabafar com a pessoa certa, que foi Jesus, o Espírito Santo. E aí eu comecei aquele desejo no meu coração de estar orando, de estar buscando a presença de Deus, né? E aí eu fiquei dentro de casa ali procurando um lugar para me orar, procurando um lugar onde eu ficasse à vontade. E aí meu marido no quarto, minha filha na sala, e aí eu comecei a orar na cozinha, porque a minha casa é uma casa pequena, para a honra e glória do Senhor, mas é uma casa, graças a Deus, que é abençoada, né? Aí eu fiquei orando na cozinha, e aí eu fiquei pedindo, meu Deus, eu queria tanto um lugar onde eu ficasse só eu e o Senhor, né? Só eu e o Senhor, para me ficar mais à vontade para orar, para me ficar mais à vontade para te buscar. E de repente veio assim no meu pensamento, né? Do banheiro da minha casa. Então, aí eu entrei no banheiro da minha casa, coloquei uma cadeira, né, para me ficar ali ajoelhada no banheiro, e ali eu comecei a orar.
comecei a orar e a buscar o Espírito Santo. E eu senti Deus, eu senti a presença de Deus fortemente ali naquele lugar. Eu senti a presença de Deus de uma maneira que eu não tinha sentido há muito tempo, né? E aí eu comecei a orar, não uma oração que eu costumava a fazer, aquela oração de repetida, aquela oração de me dê, mas eu fiz uma oração diferente, que foi uma oração de uma conversa com Deus. Eu desabafei com Ele, eu comentei sobre como eu estava sentindo, eu fui verdadeira naquele momento, né? Eu falei que eu estava muito triste, estava muito angustiada, ferida, machucada, sentindo raiva naquele momento, e eu comecei a botar para fora. E eu comecei a pedir a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, que me limpasse daquele sentimento, que sarassem as minhas feridas, né? Que viesse ali com seu bálsamo para aliviar a minha dor. E aí eu comecei a me entregar na oração e a conversar. E quanto mais eu conversava, mais eu tinha o desejo de conversar, né? E aí eu fui ali se entregando, me envolvendo. E eu me lembro que eu falei assim com Deus, né? Eu falei: se o Senhor estiver aqui neste momento, e se o Senhor tem algum projeto na minha vida, algum plano na minha vida, se o Senhor tem promessas para a minha vida, nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor me batize com teu Espírito. Eu quero falar em línguas. E aí eu comecei a repetir: eu quero. De repente eu senti na minha cabeça, né, algo derramando mais ou menos até aqui, como se fosse um óleo, né, um óleo derramando sobre a minha cabeça. E aí eu fiquei com os olhos fechados e eu comecei a dizer: o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, a tua presença está aqui. Eu comecei a sentir a presença de Deus e de repente eu comecei a falar em línguas, e de repente eu comecei a ser batizada pelo Espírito Santo, e a glória do Senhor invadiu aquele lugar aonde eu estava orando. Porque não importa o lugar, o local onde você ore, o importante é a sua oração, o importante é o seu coração, e o importante é você buscar. Então a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Eu me senti muito feliz, né? Muito feliz, porque foi o que eu pedi, né, para Deus, para estar fazendo naquele momento. E às vezes a gente pensa assim que Deus está tão longe. Às vezes quando eu ia orar, eu imaginava assim: eu estou aqui orando e Deus está lá do céu ouvindo. Realmente Ele está lá no céu. Mas a palavra de Deus diz que Ele é onisciente e onipresente. Então, ao mesmo tempo que Ele está lá no céu, Ele está do seu lado. E aí eu senti fortemente a presença de Deus do meu lado naquele momento. E aí a minha filha lá me vendo falar em línguas, e era tão alto que parece que às vezes do meu pescoço ia estourar, porque era uma voz tão alta que se fosse para me gritar aqui neste lugar, eu não iria gritar tão alto como eu falei. A voz mudou. Eu não sabia se eu estava falando árabe, se eu estava falando... Eu não sabia que língua eu estava falando, eu só sei que eu estava falando a língua dos anjos, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. E o importante é que o meu espírito estava falando com Deus naquele momento. E aí a minha filha começou a se desesperar do outro lado da porta do banheiro. O que é que está acontecendo? E foi chamar o pai. E o pai veio ajeitar ela. E quando eu saí de lá, daquele lugar, eu saí tão feliz, eu saí tão renovada, tão transformada pela presença do Senhor. Porque
Eu costumo dizer que de tudo que eu vivi até hoje, nada foi comparado, né, a conhecer Jesus. Nada foi comparado ao prazer de aceitar e conhecer Jesus. E conhecer não só de ouvir falar, né, mas conhecer verdadeiramente. Então, se você está aí do outro lado e se você tem a oportunidade, né, de conhecer a Jesus, não importa aonde você vai orar, de repente a gente tem a nossa família na nossa casa e parece que não tem um canto, né, pra gente orar, mas Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a estratégia, né? De repente a gente se encontra sem forças para orar, a gente tem a vontade, mas não tem forças. Então peça ao Senhor para te dar forças. Peça a Deus para te levantar como águia, né? Porque a águia, quando pensa que ela vai cair, ela voa de volta. Então peça ao Senhor para te levantar como águia, porque a palavra de Deus diz que é Ele quem nos fortalece. E quanto mais a gente pensa que nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, não vem de coisas, não vem de pessoas, não vem de parentes, de marido, de esposa, de filhos, de ninguém. A nossa força vem de Deus. E verdadeiramente eu tenho vivido isso, porque se não fosse a força que o Senhor está me dando nesse momento, eu já teria morrido. Se o Senhor verdadeiramente não estivesse me levantando, eu estava caída nesse momento. Então segura nas mãos dele, que ele não venha deixar você cair, né? Porque Deus é aquele que levanta, é aquele que restaura, é aquele que muda. Muitas vezes eu ouvi isso, mas eu só ouvia, eu não vivia. E hoje eu estou vivendo e eu venho falar para você que Deus, ele tem o poder de transformar toda a tua história, toda a tua história. Deus, ele tem poder de mudar a tua vida, de mudar o cenário que você está vivendo. Às vezes nós só conseguimos olhar e achar que é da forma que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando. Mas aquele que tem fé, aquele que crê, vai além do que nós vemos, além do que os nossos olhos conseguem ver, né? Então eu creio que Deus, ele tem preparado grandes coisas para a sua vida. Mas é como eu ouvi uma vez na pregação, alguém falando assim: se a gente ganha um sorteio, né, e se a pessoa ligar dizendo, olhe, você ganhou, mas se você não for lá buscar, você vai receber? Não tem como. Então Deus, ele já nos deu, a gente já ganhou, mas para a gente receber nós precisamos ir lá buscar, e buscar de uma maneira que toca, uma maneira diferente, não só como eu era antigamente, não me dê, abençoe, faça, e eu nada. O que é que eu dava para Deus? Nem o meu tempo eu dava para Deus, porque era distraída em coisas que não me trazia nada, não me acrescentava em nada, e eu só fazia perder. E hoje eu venho falar para você acredite, creia. Se essa palavra de alguma maneira falou com você, falou com seu coração, segue o canal, deixa a sua curtida, porque esse é o meu primeiro vídeo e eu quero que Deus me use muito através dessa ferramenta, mas eu quero que Deus me use para muitas pessoas, né? Porque eu sei que muitos querem fazer para lucrar, querem fazer para conseguir algo, mas o que eu digo ao Senhor é: Pai, eu não prestei em lugar nenhum, nada para mim deu certo até hoje, mas para o Senhor, na tua presença, eu preciso ser, eu preciso fazer. Então eu creio que irá dar certo. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Busca esse Deus maravilhoso. Faz isso que eu estou deixando aqui para a tua vida.
né? Porque eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. E se você puder, deixe o seu comentário para me estar orando também, te conhecer, né, melhor, e que Deus te abençoe. Fico muito feliz desse vídeo ter chegado até a sua vida. Que Deus abençoe. Consolo.